Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eric e eu sou mais um dos professores que vai acompanhar vocês neste processo de alfabetização. Essa é a aula 8. Mas antes da gente começar, eu vou deixar 2 recadinhos para vocês. O primeiro deles é que, se essa é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai ter acesso à primeira aula dessa sequência de conteúdos que nós preparamos para vocês. O segundo recadinho é que nós recomendamos que haja algum amigo, algum vizinho, alguém que possa acompanhar vocês nesse processo. De repente, para te ajudar a fazer algum exercício, a entender um pouquinho melhor as aulas que nós estamos disponibilizando aqui para vocês. Enfim, e lembrando que, qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo para a gente, tá bom? Então, vamos começar. Antes, eu vou dizer para vocês que é muito importante que para vocês entenderem essa aula aqui, vocês precisam assistir a aula 4. Ela vai dar uma base para essa aula. Porque lá na aula 4, o professor vai discutir um pouquinho dos números de 1 a 9, a escrita deles, né? E vai ser importante para a gente dar continuidade nessa aula, tá bom? Pronto. Agora a gente já pode começar. E eu vou começar aqui com vocês trazendo alguns números que a gente já conhece, né? Quem não gosta de dinheiro? São os números das notas da moeda brasileira, né? Do dinheiro do Brasil. Então, a gente tem aqui o 2, a nota de R$2, a nota de 5, a de 10, a de 20, a de 50 e a de 100. Bem, atualmente a gente sabe que faz pouco tempo que lançaram a nota de 200 também. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com essas aqui, tá bom? É só para a gente ter uma pequena base para a gente ter a aula de hoje. Então, eu vou trazer para vocês como nós escrevemos esses números, tá bom? Porque são números que a gente já conhece, que fazem parte do nosso dia a dia, porque são o valor das notas, tá bom? Então, pessoal, a gente já conhece como escreve as notas, os valores, né, 2 e 5 reais, da aula do professor Felipe. E agora a gente vai aprender como a gente escreve os números 20, 50 e 100, beleza? Então, escrevendo esses números, nós temos aqui 20. Como eu escrevo 20? 20 tem 2 sons. Vim, te. Assim nós escrevemos o número 20. E o 50? O 50 é dessa forma. Sim é o primeiro som. Quen é o segundo som. E tá é o terceiro som. Sim, quen, tá. E o número 100? O número 100 é bem curtinho, na verdade. Ele é assim, ó. Um som só. 100. Então, aqui nós já temos como se escreve os 3 números das notas que nós já conhecemos. A nota de R$20, a de 50 e a de 100. Então, temos o 20, que tem 2 sons. Vinte. O 50, que tem 3 sons. Cinquenta. E o 100, que é um som só. 100. E agora, eu vou mostrar para vocês outros números. Por exemplo, nós temos aqui o número 21, 22, 23, 24 e 25. Como eu escrevo 21? É o 20 que a gente acabou de aprender agora, né? Então, 20. Só que ele não é o 20, ele é o 21. Então, eu coloco o 20 e o 1. O 1 que a gente aprendeu como se escreve lá na aula do professor Felipe. Relembrando mais uma vez. Então como é que será que é o 22? O 22 é a mesma coisa, ó. 20, que a gente aprendeu agora há pouquinho.
e o 2. 2. Então, 20 e 2. Tá certo? Agora vamos tentar o 23. 20 e 3. Percebe que é sempre o 20 e o número que vem do lado, ó, 23. O 20 a gente aprendeu hoje, o 3 já aprendemos na aula do professor Felipe. 24 agora. 20 e 4. Agora o último, 25. 20 e 5. Reparem bastante nos sons. Se depois vocês quiserem voltar um pouquinho o vídeo para prestar bastante atenção nos sons, você vai conseguir identificar um por um. Por exemplo, aqui no 25, nós temos 20 e 5. Temos 5 sons aqui, então, tá bom? Mas essas regrinhas, elas valem sempre? Depende. Como nós acabamos de ver agora há pouco, 20 é 5. Como eu escrevo isso? Eu escrevo a palavra 20, e depois a palavra 5, 5. Mas, por exemplo, eu falo 10 e 1, 10 e 2? Não. A gente sabe que nós contamos assim, né? 11, 12, 13. Então, do 11 até o 19, essa regrinha não vale. Vamos dar uma olhadinha em como isso funciona. Aqui, ó. Então, é 11, 2 sons do número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e aí o 20 a gente já conhece. Mas assim, eu quero deixar claro para vocês que esse não é o tipo de coisa que vocês precisam decorar agora. É só para vocês conhecerem, depois vocês podem voltar ao vídeo também, dar uma olhadinha de novo, mas não se preocupem em decorar como se escreve. Dá uma olhadinha nos sons, se familiariza, mas sem pressa de aprender nenhum deles, tá certo? Mas por que trazer esse monte de número para a aula de hoje? Do que a gente vai falar? A gente vai conversar sobre um lugar onde esses números estão presentes. Bem, os números estão presentes em muitas coisas na nossa vida, né? Mas essa coisa que a gente vai discutir hoje é a nossa carteira de identidade. Qualquer coisa que a gente vai fazer sempre pedem a nossa carteira de identidade, né? E lá, os números compõem as datas, que, por exemplo, são as nossas datas de nascimento, compõem a data de vencimento dessa carteira, compõem os números de RG e CPF, enfim, os números são elementos muito importantes nesse documento, né? Tá, mas o que significa RG? RG é uma sigla, é uma abreviação, né? R de registro e G de geral. Então, é o nosso registro geral. Ele foi criado em 1907. E o nosso CPF também é uma sigla. C de cadastro, P de pessoas, F físicas. Então, é o nosso cadastro de pessoas físicas. Então, esse aqui é um modelinho de carteira de identidade. Aqui, a gente tem o número de CPF, de RG, mas nem sempre foi assim, né? Esse modelinho ele vem se modificando com o tempo. Inclusive, atualmente, existe um novo modelo de RG. Mas, por enquanto, vamos dar uma olhadinha nesse daqui e nas informações que ele contém. Olhando para esse modelo de carteira de identidade, no cantinho de cima, do lado direito, nós vamos perceber um dos números que pertencem a esse documento. Esse número é a data de expedição. Ampliado um pouquinho do lado aí para vocês,
conseguirem ver melhor, nós temos que a data de expedição deste documento aqui em específico é dia 21 de dezembro, né, do mês de dezembro, do ano de 2012. E o que significa esse número? Significa que a partir desse dia esse documento não vale mais, você precisa renová-lo. Logo embaixo tem outra data, e essa é um pouco mais conhecida. É a data de nascimento, né? Todo mundo conhece a data de nascimento, ela também está nesse documento. Aqui, nesse caso, a data de nascimento dessa pessoa é do dia 19 de dezembro de 1980. Outro número que também está nesse documento é o RG, o nosso registro geral. Aqui ele é o seguinte número: 48.151.623-42. E o que esse número representa, né? O que ele quer dizer? É a identificação de cada pessoa. Todo mundo, em cada estado, tem um número que representa essa pessoa. Então, esse número aqui em específico representa o dono desse RG no estado dele, né? No caso, no estado de São Paulo. E tem um último número que a gente precisa destacar aqui, que é o CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas. Para que ele serve? Ele identifica uma pessoa também, ele é um número para uma pessoa e ele é usado geralmente para controle e cobrança de impostos. Nesse caso, ele é o número 342.002.171-42. E essa aqui é a forma como nós organizamos as datas aqui no Brasil. Primeiro nós colocamos o dia, barra o mês, barra o ano. Por exemplo, aqui nesse calendário, que seria a data de nascimento do dono do RG que nós acabamos de ver. Então, é do dia 19. Então, a primeira lacuna que eu preencho é 19, que é o dia. Depois, o mês, que é o mês de dezembro. O mês de dezembro, a gente pode representar por D, E, Z, que são as 3 primeiras letras da palavra dezembro. Ou a gente pode representar pelo número 12, porque o ano tem 12 meses. E ele é o último mês do ano. Então, ele pode ser representado pelo número 12, tá certo? E o ano de 1980. Aqui, nós temos esse número, esta data, né, escrita de forma por extenso. Perceba que as barrinhas a gente substitui pela palavra D. Então, fica 19 de dezembro de 1980. E esse é o mais recente modelo de carteira de identidade do estado de São Paulo. No modelo mais antigo, que eu acabei de mostrar para vocês, todos aqueles números eles ficavam do lado de trás da carteira, né? Esse aqui, a data de nascimento fica na frente e os outros números ficam todos atrás. Mas eles contêm as mesmas informações, como eu destaquei aqui para vocês, a data de nascimento, a data de expedição, o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, e o Registro Geral, o nosso RG. Por último, para a gente relembrar o que a gente aprendeu até aqui, vamos dar uma olhadinha em quantos dígitos tem esse número grande, que é o CPF, Cadastro de Pessoa Física, nesse caso aqui em específico. Aqui nós temos o número 123.456.789-1. Aqui nós temos 11 dígitos. 11. A palavra 11 tem 2 sons. 11. Já o registro geral dessa pessoa tem o seguinte número: 12.345.678-5. Esse número tem 9 dígitos. 9. A palavra 9 também tem 2 sons. 9. Então, para a gente ir treinando um pouquinho, abrir as palavras e aprender como funciona a construção delas pelos sons, vamos pegar um exemplo aqui? Eu peguei aqui o meu RG, um RG fictício, né? E aí eu peguei a minha data de nascimento,
25/3 de 1994. Por enquanto, para a gente ir treinando aos poucos, eu vou pegar só o dia do meu nascimento e o mês do meu nascimento, ou seja, o dia do meu aniversário. 25/3, ou seja, 25 de março. Então, abrindo essa palavra, essa frase, 25 de março, essa data, nós vamos ter alguns sons, mas vamos aos poucos. Primeiro com a palavra 20. Perceba o som, ó, 20. Ela tem dois sons, o vim e o t. Do som vim, ele tem a família van, vem, vim, von e vum. Do som t, nós temos tá, te, ti, tó e tu. Então, é 25. Então, nós temos do E a família A, E, I, O e U. Já da palavra 5, nós temos dois sons também. Ó. Perceba o som. Cinco. Cinco. Do som sim, nós temos a família can, sem, sim, com, cum. E do som co, nós temos a família K, C, Si, Co e Cu. Nossa, professor, mas isso já está começando a ficar difícil, porque quando você fala o som can, o C tem um som diferente quando eu falo o som sim. Tudo bem, não se preocupa com isso por enquanto. Só em perceber quantos sons tem em cada palavra e a diferença entre eles, mas não se preocupe em aprender tudo agora de uma vez, tá certo? Agora, no próximo som, D, nós temos a família da, de, di, dó e du. E da última palavra, março, nós temos dois sons também, ó, perceba. Março. Do primeiro som, mar, nós vamos ter a família mar, mer, mir, mor e mur. E do segundo som, perceba que so de março, ela tem um C com um cedilha, nós chamamos C cedilha. E a família desse som, ela tem só três sons, que é o sa, o so e o su. Porque o C e o si, ele não existe com cedilha, tá bom? Mas é outra coisa que vocês não precisam se preocupar agora. Exercícios. Por último, antes de dar tchau para vocês, eu vou deixar uma tarefa, tudo bem? Eu vou pedir para vocês pegarem a sua carteira de identidade. Na parte da frente, ela tem a sua foto. Na parte de trás, ela tem alguns números. Um deles é a sua data de nascimento. Então, você vai pegar a sua data de nascimento e, assim como nós fizemos com a minha data de nascimento agora há pouquinho, nós vamos abrir as palavras da sua data. Abrir elas pelo som. O que significa isso? Por exemplo, se você nasceu no dia 8 de setembro, você vai separar cada um dos sons e suas famílias. O, I, to, de. Setembro. A palavra 8, por exemplo, ela tem três sons. O, I, to. Do som O, nós temos a família A, E, I, O e U. Do som I, nós temos a família A, E, I, O, U. Do som TO, nós temos a família tá, te, ti, tó, tu. E assim por diante para as outras palavras, tá certo? Bem, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E não se preocupem em absorver tudo de uma vez, tá certo? É um processo devagar e a gente vai construindo a alfabetização junto com vocês, tá bom? Reitero também que vocês podem deixar a dúvida de vocês aqui embaixo nos comentários, deixar o nome de vocês, o nome do tutor de vocês, se vocês estão gostando, algum feedback, enfim. Então, eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, até mais!